Complicações em ginecomastia. Todo mundo fala da parte boa, mas vamos falar quando complica, quais são as mais frequentes e quais são as mais graves. Em primeiro lugar, a mais frequente que pode acontecer é fibrose. O que é fibrose? Fibrose é como se fosse um queloide, mas não é um queloide, mas é o mesmo princípio, que é um excesso de cicatrização, só que não na cicatriz, mas por dentro, onde a gente fez principalmente retirada de glândula. O paciente masculino tem muito mais tendência de fazer fibrose no tecido glandular do que a mulher. Então a gente faz uma prevenção já bem ativa. Em princípio, uso tape cirúrgico na própria cirurgia, que é uma fita compressiva que vai... A compressão mecânica é o principal fator para evitar com que a gente tenha essa fibrose, que vai modular essa cicatrização. E a gente bota uma plaquinha de EVA, que é como se fosse um mousepad mais grosso, modelado ali sobre a areola para o colete pressionar mais aquele ponto, porque essa é a complicação realmente de todas a mais frequente. Tem como tratar? Sim, se a gente vê que está evoluindo com fibrose, a gente já faz preventivamente um corticoide sistêmico, em torno de 2 semanas, e em torno de 3 semanas, se vê que está evoluindo, pode aplicar corticoide já dentro da glândula, no local que está fazendo a fibrose. Esse corticoide pode precisar aplicar outras vezes. Tem paciente que precisa de 3 aplicações, tem paciente que precisa de 5 aplicações, porque depende do corpo entender que já acabou a cicatrização e não precisa cicatrizar, porque se o corpo continua produzindo tecido de cicatrização, ele vai engrossar e vai parecer que tirou menos glândula do que deveria. Na verdade, a cirurgia sempre sai reta, dentro do limite de segurança, a gente deixa em torno de 8 a 10 milímetros atrás da areola, mas se vai produzindo mais tecido, vai engrossando como se tivesse deixado mais glândula. Então a fibrose é o principal que a gente tem que estar atento para prevenir e tratar. Tratamento que em último caso poderia ter que abrir e tirar para cavar mais, mas não é a realidade. A realidade mais a gente ir tratando com esse corticoide injetável da glândula, que é um tratamento que tem que ser feito com paciência, porque o efeito começa a ser cumulativo a partir da 3ª aplicação. Então não adianta tentar resolver de uma vez só, porque pode afundar demais. Então tem que ser um médico com experiência em aplicar isso e aplicar respeitando o intervalo entre as aplicações, 4, 6 semanas. A gente tem que ver cada caso, às vezes até 2 meses de intervalo. Quanto mais aplica, mais vai aumentando o intervalo para evitar um efeito cumulativo, e ter paciência, porque o corpo em geral vai responder, mesmo que demore, e vai regredir para retomar o resultado original. Outra complicação, sangramento, que pode evoluir com hematoma se não sair pelo dreno. O dreno a gente bota até para monitorar isso, mas dependendo do porte de sangramento, o dreno não dá vazão, aquele sangue acumula e faz o coágulo, que é o hematoma. Seria a complicação em segundo lugar de frequência, principalmente em paciente que tem glândula que fez uso de anabolizante. Paciente que fez uso de anabolizante é uma glândula mais sangrativa, então até em termos de alta hospitalar, às vezes a gente não dá alta no mesmo dia, dá alta no dia seguinte, se a gente já vê na hora da cirurgia que a glândula está mais sangrativa. E paciente que usou anabolizante geralmente tem a glândula mais sangrativa, mas não todos, nem tudo é uma regra, tem suas exceções. Infecção muito raro ter. É uma cirurgia que a gente faz geralmente centro cirúrgico, com técnica asséptica, esterilização de material, campo cirúrgico. Então a chance de ter infecção é muito pequena, a não ser que o paciente tenha imunodeficiência, mas que é visto em geral antes da cirurgia. Cicatriz inestética também muito difícil evoluir, porque mesmo que tenha retirada de pele, a gente explica para o paciente que a gente vai tirar o possível para não gerar um excesso de tensão, que é o estímulo para gerar uma cicatriz hipertrófica, inestética e grossa. Então, tem paciente que tem muito excesso de pele, que a gente dá a opção de fazer aquelas cicatrizes maiores, ou de avisa que vai tirar dentro daquele limite de segurança, e depois de 3, 4 meses pode fazer uma segunda retirada de pele ao redor da areola, mas mantendo a cicatriz final discreta e ao redor da areola. O que não dá é para tentar forçar a barra, tirar o dobro do que é o limite geral que eu tiro, no máximo de 2 centímetros,
porque vai gerar uma tensão que primeiro pode ficar especulada a cicatriz ao redor da areola, por incompatibilidade entre o comprimento da circunferência de fora, quando a gente vai tirar a pele, e a circunferência de dentro, que é o tamanho da areola, fica incompatível juntar a circunferência de fora com a de dentro, fica especulada, então tem esse limite, e também de ficar um excesso de tensão que vai engrossar. Paciente que tem tendência de ter queloide é muito raro, mas aí poderia fazer beta-terapia para prevenir, que é tipo uma radioterapia localizada, começa em torno... Tem que advogam começar no dia seguinte, eu particularmente não gosto de começar uma semana depois, mas geralmente é uma complicação muito rara de ter, da cicatriz engrossar, mas se o paciente tem a tendência, como pode ter, de querer fazer a fibrose dentro, pode querer fazer o excesso de cicatrização na cicatriz externa também. E também a gente aplica corticoide para poder baixar e controlar esse excesso de cicatrização, e pode prevenir também com gel ou fita de silicone nas fases mais precoces para não ficar grossa. Então essas são as principais. Algum grau de assimetria pode ter, de um lado ficar um pouco diferente do outro, mas o corpo humano geralmente nunca é igual, o músculo é diferente, um lado que o outro sempre é mais forte, mesmo que não seja o braço dominante. E algum grau de também, nos casos que faz enxerto de gordura, tanto para a pele ficar homogênea, casos que sai muita glândula, quanto para colocar no músculo peitoral, algum grau de absorção dessa gordura pode ter, porque a gordura que a gente coloca tanto na pele quanto no músculo vai depender da nutrição daquele lugar que está recebendo a gordura, que vai dar oxigênio e o açúcar para aquela célula de gordura que chegou ali se manter viva. E isso depende da nutrição do corpo do paciente, quanto que ele vai nutrir aquela gordura que chegou. Então a gente não consegue controlar isso. Então pode ter uma absorção até 30%, e se tiver uma absorção maior do que isso, maior do que o prevista, pode precisar repor o enxerto de gordura, não no músculo, que geralmente fica muito bom, o paciente parece que fica mais forte, mas principalmente nos enxertos que tem que fazer de regularização da pele, em alguns casos que a gente já citou no canal que precisa fazer, principalmente paciente que tirou muita glândula, paciente que tinha glândula de um lado só e não tinha do outro, nesses casos que pode precisar, mas também é muito raro precisar de enxerto. Então o principal de tudo que eu falei é fibrose. Esse é o principal complicação que a gente tem que ficar atento, por isso que é importante acompanhar, não sumir depois da cirurgia, acompanhar direitinho, porque o paciente às vezes acha que está indo tudo bem, mas já tem um processo inicial de fibrose que ele não percebeu, mas o médico consegue perceber e tratar antes que evolua. Então esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma complicação faltando, comenta, e se tiver alguma dúvida, a pergunta que a gente tenta responder. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, e é isso aí.